Olá, pessoal! Que bom continuar nesse clima de primavera, na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Siga as trilhas da literatura, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E transitando junto com vocês nas prazerosas trilhas da literatura, vamos compartilhar vivências de leituras com professores, estudantes, escritores, entre outras tantas pessoas que são apaixonadas pelo ato de ler e pelas histórias contadas nas páginas dos livros. Como disse a escritora espanhola Rosa Monteiro, os romances são os sonhos da humanidade. Sem romances, todos seríamos muito mais loucos, e a literatura em geral, assim como a arte, são as maiores armas que o ser humano dispõe para lutar contra o horror e o caos. E é com o acesso à literatura que as pessoas externam melhor as suas opiniões. A pessoa que lê, ela consegue colocar para fora as suas opiniões. Ela consegue escrever melhor, falar melhor, opinar e assim vai. Esse prazeroso hábito ajuda a aumentar o vocabulário e estimula as pessoas a pensar mais. A gente sabe que é por meio da leitura que adquire conhecimento, né, sabedoria. Então a gente sempre está estimulando os nossos alunos a fazer leitura, né? Toda semana a gente tem o dia da leitura, justamente para que eles possam adquirir conhecimento, né, para aumentar o repertório, o vocabulário dos alunos. Então é muito importante, né, até mesmo para estabelecer a comunicação, para que eles possam se comunicar de forma coerente. E no ambiente da escola, pessoal, o hábito da leitura estimula o aprendizado cada vez mais e cada vez melhor. Sim, o hábito da leitura é um ato que deve ser feito em prática diária. Então, cada vez mais que o aluno ler, ele consegue cada vez mais ver o mundo de forma diferente. Então, como prática diária, o hábito da leitura, como diz Paulo Freire na obra O Ato de Ler, cada vez que se lê, cada vez aprende mais. Os livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é um livro que engana. Você lê na orelha lá, história de 4 amigos que depois de sair da universidade vão para Nova York. Você pensa que é um livro leve, puro entretenimento, mas não é. Estou falando desse livro aqui, Uma Vida Pequena. São 800 páginas, mas que você lê mais rápido do que imagina. De fato, é sobre 4 amigos, em especial um deles, Jude. A história gira em torno do presente e do passado dele. Ele passou por muitas coisas que eu não posso contar aqui, você vai descobrindo ao longo do livro, aos pouquinhos, quando ele era criança. Isso reflete diretamente no adulto que ele se tornou. O apoio dos amigos, as relações que ele vai construindo ou que ele deixa de construir por dificuldade de confiar nas pessoas, o vínculo forte com o trabalho, são todos aspectos da vida do Jude, aos quais a gente é apresentado com muita intensidade. E eu já aviso, viu? É bem triste o livro, mas tem aspectos muito interessantes. É uma história sobre amizade, sobre construir a própria identidade, sobre encontrar o seu lugar no mundo, mas também é um livro sobre o que significa ser norte-americano, ser um cidadão dos Estados Unidos. Então tem vários questionamentos aí sociais, não só das características psicológicas dos personagens. Vale a pena, não se assustem pelas 800 páginas que você lê rapidinho. Sobre papo de leitura, lá do fundo do coração, a nossa entrevistada desta edição é a professora Ana Paula. Ela é professora de língua portuguesa e trabalha na Escola Bartolvino Costa, aqui de Linhares, que é ligada ao projeto Escola Viva da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo. Passeando com graça e leveza pelo universo da leitura, essa conversa foi boa demais. Quando você diz que não gosta de ler, a gente tem que procurar realmente o que está por trás disso. No meu caso, era a falta de referência. E hoje, mesmo com o uso da tecnologia, você tem a opção de ler. Você tem a opção de procurar aquilo que você se identifica.
Então, quando você percebe a importância de enriquecer o seu vocabulário, de conhecer, de ter uma visão de mundo ampliada, você vai perceber a importância da leitura para a sua vida. A leitura, ela tem o papel fundamental de exercer o seu pensamento, próprio pensamento, de você não ficar reproduzindo aquilo que algumas pessoas dizem, né? A leitura, ela fundamenta, a leitura, ela traz para você uma visão do mundo, uma visão sua das coisas. Bom, o hábito da leitura é você ter um ótimo desempenho na escola, né? Você tem uma linguagem mais formal, você também aprende mais coisas, né? É seguindo na sequência da opinião da estudante Moniele que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E para curtir um agradável papo sobre leitura e seu pacote de benefícios, vamos juntos compartilhar experiências de leitura com o Dr. Drauzio Varela. Vamos que vamos na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Eu acho que eu devo quem eu sou à leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta e certamente pior do que eu sou, porque a leitura me acompanha desde da infância praticamente. Eu de menino já lia gibis, era viciado em ler gibis, depois passei na adolescência a ler os autores da língua portuguesa. Na época de faculdade, vestibular, realmente minha vida ficou muito complicada, porque você tinha uma quantidade enorme de coisas para estudar e a literatura ficou em segundo plano, mas eu retomei em seguida. Eu tenho um enorme prazer, porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Na sequência desse papo sobre livros, vamos juntos com a estudante Larissa, na nossa coluna Dica de Livro, com as palavras no lugar certo. Eu li esse livro da Karina Risse, Procura-se um Marido. Bom, é uma história muito legal que fala a principal, Alice de Bragança Lima, que perde o avô porque ela era muito rebelde, gastava dinheiro pacas, e o avô dela morreu e não queria deixar a herança dela para que ela acabasse com a herança de um dia para o outro. Então, ele desafortuna ela para que ela possa começar do começo como uma secretária na empresa dele, e ela conhece Maximiliano de Cassani. Os dois se trombam num elevador e eles começam a conversar e se apaixonam. O Procura-se um Marido pegou e ela, para poder recuperar a herança, ela simplesmente colocou no anúncio no jornal para poder recuperar, que ela fez várias entrevistas, só que nenhuma se encaixava no perfil. Ele, para poder conseguir uma promoção na empresa que era dona, ela foi se encontrar com ele
e os dois tiveram um acordo de pelo menos 1 ano os dois ser casados, mas aconteceu tudo ao contrário. Os dois acabaram se apaixonando e se divorciaram. Como os dois já queriam ficar juntos, casaram de novo, num casamento que já está no 2º livro. E direto de Londres, na Inglaterra, vamos assistir juntos a nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa correspondente convidada, Winnie Pereira. Seja bem-vinda, Winnie. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Estamos de volta hoje falando direto de Londres, dessa vez para falar sobre o primeiro livro da história. O primeiro livro de que se tem notícia é o chamado Pergaminho Chinês, Sutra do Diamante, que é um compilado de textos budistas chineses do século IX d.C. Esse livro foi impresso em estilogravura com uma técnica bastante rudimentar, que compunha o quê? Mergulhar peças de madeira em tinta e depois replicá-las no papel. A peça de que falo aqui mede 16 metros de comprimento e está hoje na Biblioteca Britânica, e ela foi descoberta em 1907 pelo arqueólogo Mark Aurel Stein em uma caverna que hoje é chamada de Caverna dos Mil Budas, que fica em Dunhuang, no nordeste da China. Esse livro foi impresso, mesmo que de forma rudimentar, quase 600 anos antes da existência da prensa de Gutenberg. O texto do Sutra de Diamante foi feito para ser lido em aproximadamente 40 a 50 minutos e por isso ele é muitas vezes decorado e cantado dentro de monastérios budistas. Este sutra manteve grande popularidade em algumas tradições budistas desde 1000 anos atrás. E aproximando cada vez mais o bate-papo sobre literatura, temperado com histórias contadas nos livros, assistam junto comigo a nossa coluna Conversa com Escritores, uma ação do nosso projeto Prazer da Leitura, que foi desenvolvida na Escola Roberto Calmon, aqui em Linhares, no bairro Aviso. Olá, pessoal! Na semana de 25 a 29 de novembro, ocupamos um espaço bem legal na Escola Municipal Roberto Calmon, que fica no bairro Aviso, aqui em Linhares, através da ação Conversa com Escritores do nosso projeto Prazer da Leitura, que objetiva colocar escritores, nossos parceiros, em contato com a moçada das escolas, para um bate-papo literário de boa qualidade, para falar de livros, hábitos de leitura e de escrita. E esse bate-papo literário foi alinhavado com a participação de alunos e alunas de vários períodos da Escola Roberto Calmon, e teve a coordenação da professora de língua portuguesa, Nelly Colombo, junto com o diretor Léo e também com as pedagogas e outros professores e professoras da escola. No primeiro momento, estivemos compartilhando vivências de leitura e de escrita, eu, professor Pereira, e os escritores Luciano Dionísio e Luciano Máximo. Realmente superou até minhas expectativas, que os alunos foram muito receptivos, ali atenciosos, e eu que dou aula para jovens e adultos, eu fiquei muito contente com essa oportunidade de estar falando para mais jovens, adolescentes, que é nessa idade aí que a gente tem que começar a implantar ali o prazer da leitura para a criança. Então, foi de fundamental importância, gostei. É isso aí, pessoal. Vamos estimular essa nova geração de estudantes ao contato com o maravilhoso mundo da literatura. Temos que permitir que os livros façam parte das nossas vidas. Você lendo, você ganha, o livro eu tenho pra mim que abre sua mente, você esquece um pouco do mundo aqui fora e também esquece um pouco do telefone, que a maioria dos jovens hoje fica tudo aí no telefone, só quer ficar dentro do quarto e não sai. O livro, ele abre sua mente. É com esse assunto bem tratado pelo Davi que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Ana Paula. Vamos que vamos! Ô Ana, como é que a leitura entrou na sua vida? Foi através da família, através da escola? Como é que aconteceu? Eu não sou natural de Linhares, eu nasci em São Mateus, e eu acredito que a leitura ela entrou na minha vida através de profissionais, através de uma professora que
Não me esqueço, uma professora do ensino fundamental, professora Miriam, e por gostar muito de ler, ela me presenteou com um livro. Era uma coletânea de Cecília Meirelles na época, e através daquela coletânea eu comecei a gostar de ler, né? Por ser de uma família bem humilde, uma família que não tinha condições de me ofertar, né, essa, digamos, a leitura, a compra de bons livros. Então foi através de um profissional que foi me despertar isso, né? A minha mãe, ela não tem o ensino médio completo, mas sempre incentivou muito que as filhas estudassem, e a escola foi a ponte para que eu descobrisse assim, o hábito e o prazer na leitura. Ana, tem um livro, tem um personagem de uma história contada num livro, ou mais de um livro, ou mais de um personagem que marcaram sua trajetória como leitora? O mais interessante é que eu só fui... eu lia, gostava de ler, me interessava muito por poemas, então assim, eu acho que é até comum a criança, o adolescente, né, através do poeminha, né, mas eu só fui me identificar com alguma obra depois já de adulta, adolescente adulta, até porque eu nunca encontrei muitas referências que eu pudesse me identificar dentro da literatura para sentir prazer em ler, em ver algo assim que eu pudesse ter como referência para a minha vida. Apesar de gostar de ler, gostava de viajar ali nas histórias, mas me identificar a ponto de falar, nossa, eu quero ler esse tipo de livro, esse livro fala sobre mim, fala sobre algo que eu goste, né? Então, assim, eu tive esse desafio. E aí, no ensino médio, eu comecei a ler literatura por obrigação, que a maioria dos adolescentes é desse jeito, né? Assim, não, você vai ler. Eu lia para passar na prova. Lê porque você tem que aprender aquilo ali. Mas não havia o prazer, por não conseguir me identificar. Teve uma época que tinha até a ficha catalográfica, né? Tinha que fazer aquela ficha isso, tinha que preencher. Então, assim, eu tinha que ler aquilo. Às vezes não entendia muito. Então, foi muito difícil. Até que eu consegui me deparar com alguns contos, com algumas histórias. Eu tive uma professora que levou um livro, contava a vida de uma adolescente, né, uma adolescente que morava numa favela, que passava por várias dificuldades. E eu falei, nossa, é esse o tipo de livro que eu gosto, porque eu consegui me identificar. Era uma jovem negra, passou por muita dificuldade, trabalhava fora, e aquele livro... eu falei assim, gente, existe uma forma de ler e sentir prazer nisso, ler para me distrair, por entretenimento, não por obrigação, né? E acredito que eu me descobri naquele momento, lendo aquele conto, e aquela personagem que na época, no livro, por ser baseado em fatos reais, não tinha o nome da personagem, só as iniciais. Aquele livro despertou em mim assim, é possível ler e sentir prazer nisso, né? E sair dali, viajar e se identificar. Ana, boa parte das histórias que são contadas nos livros, portanto escritas, né, por alguém, normalmente elas têm como referência alguma coisa da vida real, né? A história não sai do nada. A vida do personagem que acontece no livro serve de referência para a nossa vida aqui fora? E quais seriam, assim, algumas das referências que você pode colocar? Certamente a vida do personagem, ela pode impactar de diversas formas. Não necessariamente de você se identificar com ele, de dizer assim, olha, a vida dele realmente parece com a minha, tem alguns fatos que... Mas de você identificar alguém ou alguma coisa com aquela realidade. Nossa, isso realmente acontece. Nossa, que coisa, isso poderia ter acontecido comigo, aconteceu com alguém que eu conheço, dentro da relação, né? Então, assim, o despertar da vida do personagem, às vezes, provoca no leitor um momento, assim, de epifania, né? E você, gente, nossa, era desse jeito. Quando o aluno, por exemplo, do ensino médio, que nós temos hoje uma realidade de vários alunos que não gostam de ler,
o livro ali, de pegar, ficar lendo o livro, acha que é uma perca de tempo, eles têm informação de uma forma muito veloz, né? O uso do celular, do celular, né? da tecnologia, e tal, né? da tecnologia. Como você faz para conseguir convencer esse aluno que essa leitura pode ser prazerosa? E nem sempre aqueles personagens que você tem nos livros, nos clássicos, têm relação com o cotidiano dele. Então, assim, uma prática interessante que a escola, né, tem feito uso, que é uma metodologia de êxito, é a tertúlia. Eu acredito que a tertúlia dialógica literária, é um mecanismo para aproximar o aluno de livros que ele poderia, hoje em dia, passar a vida inteira sem ter contato nenhum com esse tipo de livro, ou clássico, ou música também, né? Então, assim, a tertúlia é um momento em que grupos se reúnem para discutir, para refletir sobre determinado... Pode ser um livro, pode ser uma música em comum. A dialógica é por causa do diálogo, né? Promover o diálogo. Okay. E a literária é porque você vai fazer com que esse aluno tenha acesso a clássicos, né? Então, o Machado de Assis, né? O Miguel de Cervantes. A leitura, ela pode e deve ser também utilizada como essa opção de prazer e de lazer. De né, prazer e de lazer. Não e não adianta você, do nada, introduzir forçadamente, entendeu? Um aluno que não tem o hábito de ler, que os pais não leem em casa, ele não tem referência de leitura, ele não tem acesso, né, aos livros que ele gostaria, talvez, de ler, você, do nada, ir lá e forçar. Eu acho que a prática da tertúlia, ela exerce esse papel aí bem democrático, né? Eu sei que todos estão tendo acesso àquele livro e eu posso escolher. É uma escolha, eu posso escolher. Eu quero ler o livro todo, não, eu vou ler esse fragmento que me chamou a atenção. O que eu consigo trazer para a minha vida dessa obra? Né? Se vocês conseguiram discutir com os alunos o Dom Quixote, é um avanço, né? Nossa. Porque o Dom Quixote, pelo menos a versão que eu li, é uma versão de 800 páginas, e é um livro que tem muito diálogo, muito diálogo. Muito. E ele tem um palavreado que é muito daquela época ali, dos anos de 1700, uma de linguagem, 1800. não uma linguagem rebuscada. É uma linguagem, exatamente. Ô Ana, de que maneira o seu hábito de leitura, o seu histórico como leitora, influenciou você para decidir ser professora da área de linguagem? Menino, pois é, para você ter uma ideia, inicialmente eu dizia que queria, eu falava sempre na infância com meu pai que eu queria escrever um livro. Achava, eu tinha isso como, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro. Não escrevi até hoje. E quando chegou na faculdade, a minha ideia inicial não era nem fazer letras. Em determinado momento eu falei, eu quero fazer jornalismo. E na época era um curso que eu não tinha condições nenhuma para pagar, enfim. Mas eu falei que queria fazer... Que você também estaria em contato com a escrita, não é, Ana? Achava muito bonito e queria fazer. Eu acredito que essa questão da adolescência, o fato de representar um público e estar ali na tela e de entrevistar as pessoas, isso me deixava bem intrigada. Só que... em determinado momento, por ter um histórico de profissionais na área da educação, na família, por parte de pai, eu tenho irmãs mais velhas que eu, que são professoras, tios e tias, isso acabou influenciando também positivamente, porque eu comecei a ter contato com a escola. Eu vim para Linhares, na época com o intuito de fazer o curso de jornalismo, porém eu comecei a atuar num projeto social, o Projeto Meninas da Terra. Fui voluntária lá por um tempo, depois fui contratada também como educadora social. Eu comecei, nesse período, a dar aula de reforço para os meninos e comecei a sentir desejo, né, de dar aula. Eu comecei a gostar do resultado, de ver como eu conseguiria influenciar aquele menino, às vezes um menino que estava com uma mente que não teria condições de fazer algo e ele conseguir, né?
E eu comecei a fazer estágios, substituições de alguns professores e tal. Quando eu vi, eu falar para você assim, como que foi, eu não sei. Eu fiz o vestibular e daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava no curso de letras. De como o processo de ensino-aprendizagem pode transformar a vida da pessoa. Transformou até a minha mente, tanto que eu não senti nenhum remorso. Assim, gente, não era isso que eu queria. Eu realmente queria ser professora, eu não sabia disso. Eu sei. Quando eu vi, eu já estava fazendo o curso de letras, já estava atuando. Como eu já trabalhava em um projeto social, eu comecei a trazer para o projeto social a minha prática em sala de aula, assim, comecei já a aplicar. E quando eu vi, eu já estava amando o curso e... Obrigado, Ana, por ter vindo. Tá? Muito obrigada. O programa Sim para a Literatura está com as portas abertas aqui. Muito obrigada. A gente adquire mais conhecimentos, nossa linguagem fica bem melhor e quando formos conversar, a leitura ajuda bastante. É com a participação do estudante Ítalo que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que estão em Vitória e Grande Vitória, agradecemos a sua audiência através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.